Olá pessoal, estou aqui para apresentar nossa segunda aula da série de 5 aulas gratuitas que nós estamos oferecendo para você conhecer o Media Online, um curso que nós estamos lançando no mês de novembro de 2018 e nós estamos oferecendo as primeiras 5 aulas gratuitas. Para quem tiver cadastrado no nosso site multiplasinteligências.com.br, você vai receber as aulas automaticamente no seu e-mail. Também siga a gente no Instagram, principalmente no Facebook, nós estamos publicando as aulas também, então você terá uma oportunidade, mas no site, você entrando no site, se cadastrando, você vai ser comunicado a cada publicação e tem um lugar no site que chama-se Espaço do Aluno, Espaço do Saber. Entra lá que todas as nossas aulas estão lá. Bom pessoal, nós estamos entrando na segunda aula. A primeira aula nós falamos do Ikigai, e essa segunda aula agora, nós vamos falar das múltiplas inteligências, como é que você pode criar e por que criar seu perfil de múltiplas inteligências. Eu dividi essa aula em alguns blocos pelo tamanho dela, é um assunto muito robusto, um assunto muito extenso, nós vamos dividir em bloco. Mas o que acontece? Essa história começa, na verdade começa em 1967, quando Howard Gardner se forma em Harvard. Ele é chamado para coordenar um projeto chamado Projeto Zero, da Escola de Pós-Graduação de Educação em Harvard. Ele é um psicólogo cognitivo e, paralelo a isso, ele sempre foi um pesquisador no Boston Veterans Medical Center. É um hospital só de dano cerebral, só pessoas que tiveram algum tipo de dano cerebral. E aí, em 1979, uma fundação holandesa chamada Van Leer procura Harvard para pedir uma pesquisa. Essa é uma fundação também ligada à educação, o foco dela é a primeira infância, inclusive ela tem sede no Brasil. Então a teoria nasce em Harvard sob o comando de Gardner, financiado pela Van Leer. Então pessoal, quem que é Howard Gardner? Howard Gardner é esse pesquisador, ele é um cientista e um psicólogo norte-americano, ele trabalha no Boston Veterans Administration Medical Center, trabalhando com pessoas que tiveram um acidente cerebral, e trabalha também coordenando o Projeto Zero, que é um projeto de pesquisa da Escola de Pós-Graduação em Harvard. Então, como é que nasce, né? O que ele fala? Ele fala que foi quando ele vem trabalhando, nesses anos todos, com pessoas que tiveram perdas, né, dano cerebral, ele começou a descobrir que pessoas que criavam outras alternativas. A pessoa perdia algumas habilidades, mesmo estando com o cérebro danificado, ela criava outras. O que levou ele a crer que essas habilidades já existiam lá, essas capacidades já existiam lá. Então ele fala, foi trabalhando com crianças normais e superdotadas, que haviam sido normais e sofreram dano cerebral, que eu concebi a teoria das múltiplas inteligências. Então, em 1979, essa fundação fez a seguinte pergunta, financiou, deu um patrocínio bem robusto. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa pesquisa, ela envolveu os cientistas de todas as áreas que envolvem o aprender, sociologia, pedagogia, psicologia, medicina, neurociência e assim vai. E eles queriam assim, o que se sabe sobre a natureza e a realização do potencial humano? Até onde se sabe que o homem já, da natureza de criar do homem. Então eles escolheram o Gardner para coordenar essa pesquisa e a pesquisa durou 4 anos, envolveu diversos cientistas, diversas áreas e foi publicada em 1984. Bom, pessoal, eles defendem que, na verdade, a inteligência é uma capacidade que nós temos no cérebro, e são 9. O que acontece? A nossa mente procura aquelas capacidades que você tem maior dom, que você nasceu com maior dom para elas. Então, por exemplo, pessoas que têm o dom da linguística, a mente acaba procurando essa capacidade para manifestar suas emoções, seja pela escrita ou pela fala. Se você, às vezes, é um músico, né, inteligência musical, então que inteligência podia se manifestar pela linguística, escrevendo um livro, dando uma aula, ou na natureza, existe a inteligência naturalista, essa foi uma inteligência que foi percebida 25 anos depois da publicação da teoria. Depois você tem a inteligência espacial visual, né? Você pode usar a inteligência para pilotar um avião, na questão de espaço, tempo, arquitetura, sendo um atleta, um ginasta, né, uma pessoa de um circo ou tocando música, que tudo isso é uma capacidade do cérebro. Então, pessoal, qual que é a definição de inteligência da teoria? É um potencial biopsicológico. Biopsicológico
E aí foi até que me despertou muito interesse, porque até então se ouviu muito falar no Oriente, né? Falar de mente e de cérebro. Aqui no Ocidente até que não é uma coisa que era tão falada. Então é um potencial biopsicológico, o cérebro é uma relação da mente e do cérebro. Por isso que eu falei, dependendo do seu dom, a mente procura aquela porta que você tenha mais dom de processar informações de determinadas maneiras para resolver problemas ou criar produtos que sejam reconhecidos por pelo menos uma comunidade, uma sociedade no mundo, né? Então, primeiro tem que definir um pouco o que é criatividade. Criatividade, o cara é criativo, ele estuda de cabeça para baixo. Você só vai considerar algo criativo se você for reconhecido por uma sociedade inteira como algo criativo. Então, essa é a definição de inteligência, um potencial biopsicológico. Então, eu trabalho muito essa diferença entre cérebro e mente no MIDI. Então, a inteligência é a habilidade de você resolver problemas ou criar um produto, uma solução para algo. A teoria defende que a inteligência, né, uma vez que se manifesta de maneiras diferentes, em níveis desenvolvimentais diferentes, ela deveria ser estimulada e avaliada de forma diferente. E aí, pessoal, vem um mega conflito com o sistema educacional tradicional. Por quê? Porque nós não somos estimulados e muito menos avaliados respeitando as nossas diferenças. Ou seja, a aula é dada para de uma forma só, não interessa se as pessoas que estão assistindo têm um dom de linguística, naturalista, sinestésico, espacial, ou é um cara musical, ele tem que assistir a aula igual. Por exemplo, eu tenho certeza que a inteligência que eu tenho mais dom é essa aqui, a espacial visual, né? Então, para mim, eu tenho muita dificuldade de assistir uma aula se tiver alguém de costa escrevendo no quadro, que é o que aconteceu comigo a vida inteira. Apesar da minha inteligência linguística ser muito desenvolvida, a espacial visual está mais ligada ao aprender. Eu aprendo mais assistindo um vídeo, eu preciso de dinâmica, de algo dinâmico para eu aprender. Então eu deveria ser avaliado dessa forma e as aulas. Então é o seguinte, os professores deveriam olhar para uma sala de aula e imaginar que tem 9 portas diferentes de entrada. E quanto mais o conteúdo for abordado de 9 formas diferentes, oferecendo alternativas, mais alunos irão atingir. Infelizmente, isso não acontece, né? É tudo baseado na lógica, matemática e na linguística. Então, outra coisa, todos nós temos todas as inteligências, mas em diferentes níveis de habilidade. Ou seja, todo mundo nasce, segundo a teoria, igual. Ninguém nasceu mais inteligente que ninguém. O que acontece? O que nos difere? A habilidade. O quanto de habilidade você desenvolveu naquela teoria. Então, pessoal, de um lado aqui você tem inteligência, de outro lado aqui você tem habilidade. E o dom, aonde ele entra? O dom é uma facilidade genética, uma coisa hereditária que você traz para desenvolver uma habilidade. Então, com certeza, se quando eu sou estimulado, eu dou muita resposta se for numa pauta que depender na linguística e na espacial visual. Por exemplo, eu como não tenho dom para a inteligência sinestésica corporal, com certeza eu desenvolver algo que requer eu desenvolver uma habilidade sinestésica, eu vou ter muito mais desgaste do que uma pessoa que já nasceu com esse dom. E aí, e segundo Harvard, mesmo assim eu consigo desenvolver essa habilidade. É uma questão de custo-benefício, se vale ou não a pena o tempo, o dinheiro investido nisso. Então, para mim, hoje, o meu foco é desenvolver realmente a minha linguística, a minha lógico-matemática e a minha espacial visual, porque são, além de ser as inteligências que eu tenho maior dom, são as que eu uso para trabalhar, né? Então, toda inteligência pode ser melhorada, mas leva tempo. Então, pessoal, o que muda? É um paradigma violento, porque eu fui criado mesmo que aquelas inteligências, aquilo que eu não aprendi quando era pequeno, dificilmente eu vou aprender na fase adulta. E Harvard desmentiu isso. Isso não é verdade. Você pode desenvolver uma habilidade em qualquer uma das inteligências, em qualquer idade. Depende de um tempo e esforço. Então vamos lá, eu tenho as 9 inteligências, eu quero desenvolver algumas habilidades e vou usar meus dons. Quanto mais você alinha o dom com as inteligências, mais rápido vai dar uma resposta nas habilidades e principalmente vai ter um retorno de autoestima. Então você imagina uma criança que é musical ou que é espacial visual, ela, se você começa a estimular, dar uma aula para ela mais ligada à imagem, a vídeo, ela se manifesta mais rápido e, consequentemente, essa vai puxar aquelas inteligências que ela tem menos dom, né?
Então, olha, todos temos pontos fortes em diferentes áreas e respeitando e guiando os pontos fortes, podemos maximizar o nosso potencial e superar as nossas limitações. O que foi provado? Segundo a teoria, nós devíamos investir nas duas inteligências que nós temos maiores dons. Por quê? O cérebro, gente, ele não separa a área. Quando ele acredita em você, quando ele acredita, ele desenvolve a autoestima, ele acaba desenvolvendo autoestima em todas as áreas da vida. E por isso que ele acaba ajudando você a superar limitações naquelas inteligências que você não tem dom. Então, assim, o que eu mais tenho escutado são pais, ou até mesmo jovens, que chegam para mim dizendo que não se acham inteligentes. Ou pais que já chegaram a falar isso dos filhos. Olha, eu acredito que o meu filho não é inteligente. Espera aí, mas inteligente para quê? Né? Nós estamos falando de inteligência para descer como essa menina aqui num pano, nós estamos falando de inteligência que vai pilotar um avião, nós estamos falando da inteligência que vai cuidar de plantas e animais, nós estamos falando de uma inteligência que vai tocar uma música, ou você está falando de passar em matemática, física, química, biologia? Então depende, então não é assim. Inteligente ele é, e quem está dizendo isso é a melhor universidade do mundo. A questão é em que o problema é que nosso currículo é todo padronizado para avaliar uma inteligência só. Então, quais são essas 9 capacidades, essas 9 inteligências? A primeira é a intrapessoal, intra é para dentro. Nós vamos passar por uma a uma, então não vou me alongar aqui. É a inteligência de pessoas para se conhecer, pessoas que têm habilidade para se ler. Interpessoal é aquela inteligência que a gente usa para se relacionar, inter para o outro. Depois você tem a existencial, que é a inteligência que você vai trazer o propósito de vida, valores, a ética e a fé, está aqui também. Depois você tem a espacial visual, que é a inteligência do arquiteto, do piloto e principalmente, o que pouca gente sabe, é a inteligência que impulsiona a lógica. Depois nós temos a linguística. A linguística é a inteligência que nós vamos usar para nos expressar. Né? Inteligência da fala por escrita ou pela fala. A inteligência lógico-matemática, que com certeza é a que você tem mais estimulada, porque é a base de todo o currículo oriental. Essas duas é a que vivem nos pedestais das escolas do Ocidente, principalmente Brasil e Estados Unidos, então nem se fala. A inteligência sinestésica corporal, inteligência que você vai usar o corpo. Por exemplo, um cirurgião. Então você forma em medicina, depende do seu perfil de inteligência. Às vezes, se você for um clínico, você vai demandar mais a interpessoal. Se você for um neurocirurgião, mais a sinestésica corporal. A naturalista, uma forte conexão com os animais e com as plantas. E por último, a musical, que é a inteligência de pessoas que têm noção de ritmo, de sons, tocam instrumento, compõem, têm sensibilidade. Então, eu vou dar essas aqui são as 9 capacidades. E por que isso se perde, apesar que o nosso cérebro tem as 9? Porque todo o currículo das nossas escolas foi desenhado em cima dessas duas inteligências, a lógico-matemática e a linguística. Então, pessoal, onde eu estudei, em todos os países, o grande desafio é que o sistema, onde o governo não entra para mudar essa realidade, as múltiplas inteligências sofrem resistência. Então, aqueles países que o governo apoiou, todos eles, a teoria funcionou muito bem. Nós vamos falar muito disso aí hoje. Eu quero deixar uma sugestão para vocês, nesse primeiro bloco, desse livro, Inteligências Múltiplas ao Redor do Mundo. Esse livro fala muito da teoria, fala muito como ela foi desenvolvida. Você terá uma grande oportunidade de entender como é que ela andou pelo mundo, países como China, Coreia do Sul, Singapura, Japão, Inglaterra, Austrália, Japão, Romênia, Irlanda, Suécia, Noruega, Dinamarca. Você vai ter, um livro que vale muito a pena, ele nasce de um fórum que teve em São Francisco, ele apesar que é coordenado pelo Gardner, pela doutora Dick Chen, que é aluna do Gardner, que introduziu a teoria na China, ele foi escrito praticamente por um cientista em cada país que foi introduzido. Então, pessoal, fechamos o primeiro bloco e agora nós vamos para o segundo bloco.